Olá, bem-vindos! Vamos falar sobre os conceitos básicos na central de material. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre classificação dos artigos e do fluxo do processamento de produtos de saúde. Então, em classificação dos artigos, nós temos três nomenclaturas: o artigo crítico, o semicrítico e o não crítico. O artigo crítico, ele exige limpeza mais esterilização. Seria o quê? Os instrumentais que vão na cirurgia. Eles precisam estar completamente estéreis, tá? Então, é um tecido que não foi colonizado, é um tecido estéril. Aqui se aplicam os instrumentais. O artigo semicrítico, ele requer limpeza mais uma desinfecção de alto nível, porque aqui eu tenho um tecido parcialmente colonizado. Seriam o quê? Guedel, nebulizador, fibroscópio, todo produto que vai, dessa forma em via aérea, que ele tem essa invasão, mas que é um tecido que já está colonizado. E o não crítico? Ele requer apenas limpeza quando não tiver matéria orgânica. Então, são produtos que entram em contato direto com a pele íntegra ou tem contato indireto, como, às vezes, o aparelho de PA que a gente usa no paciente, a gente faz só uma limpeza, que não tem matéria orgânica, e a gente faz uma limpeza simples com álcool 70. Mas quando eu tenho matéria orgânica, eu preciso fazer limpeza mais uma desinfecção, que pode ser de baixo nível, que é o caso de quando a gente usa as comadres de metal, papagaio. Então, ele, de certa forma, tem um contato com matéria orgânica, e aí a gente põe ele para desinfecção de baixo nível. Então, nessa etapa, eu preciso cuidar para que haja um processamento correto de cada material. Não devo esterilizar os materiais que não precisam, para a gente não desperdiçar processo, mas eu também não posso nunca submeter um artigo crítico à desinfecção, tá? E agora vamos entender um pouquinho desse fluxo de processamento lá dos produtos de saúde: limpeza, desinfecção e esterilização. Limpeza é um processo de remoção física, por ação mecânica, da sujidade e vai água, sabão, detergente, pode ser manual, pode ser automatizada. Qual que é o nosso objetivo aqui? Redução da carga bacteriana. Maior, quando eu tiro essa carga bacteriana, maior será o nível de segurança na minha esterilização. São objetivos desse processo de limpeza: remover a sujidade, remoção dos micro-organismos e a remoção ou a redução de substâncias pirogênicas. A gente falou que podia ser manual. Ela consiste em uso de escovinhas diversas, uma de cada tamanho, dependendo do material, o uso aqui da água, do detergente enzimático, ou de outras soluções, e até podemos usar aqui pressão, jatos, e assim a gente faz ela de uma forma mais manual. Quando a gente está falando automatizado, a gente está falando de um processo que é feito na máquina, Então, a lavagem, ela é feita na máquina, ou num processo ultrassônico, na máquina que é feito com ultrassônico, Ela tem um potencial de limpeza para materiais mais canulados, com entradas, com lumen, e ela faz um processo de cavitação durante o processo de limpeza. Mas isso é detalhamento para outro vídeo. Bom, quando eu faço meu material passar pelo processo de limpeza, depois ele é submetido ou a desinfecção, e aí vai depender do tipo de produto, pode ser alto nível, intermediário ou baixo, ou ela vai para esterilização, que pode ser por calor ou por baixa temperatura. A desinfecção é um processo que vai destruir os micro-organismos de uma forma vegetativa, na forma vegetativa. Ela exclui os esporos. Estes são aqueles presentes inertes mediante a aplicação de agentes químicos e físicos. Então, quais são os níveis de desinfecção? A gente tem a desinfecção de alto nível, que elimina todos os micro-organismos na forma vegetativa e também alguns esporos. Geralmente se usa os aldeídos e o ácido peracético.
Desinfecção de nível médio, destruição de bactérias vegetativas, bacilos da tuberculose, fungos e vírus não lipídicos, ela não elimina os esporos, e aqui geralmente se usa o cloro, álcools e hipoclorito. A desinfecção de baixo nível elimina as bactérias de forma vegetativa, vírus lipídicos, alguns fungos, não há ação sobre os esporos, geralmente se usa o hipoclorito e o quaternário de amônia. Então, nós vamos sair do micro-organismo mais resistente para o menos resistente. E assim vai se encaixando cada nível, né, de desinfecção. A desinfecção física, ela ocorre na termodesinfectadora. São jatos de água sob pressão com turbilhonamento, detergente não espumante, seja enzimático ou alcalino, requer uma pré-lavagem, uma lavagem de detergente água fria ou morna. Ela faz enxágue, também faz secagem e faz a desinfecção térmica com uma água aquecida, chegando a 60 a 95 graus. A desinfecção química, ela está proibida para artigos termosensíveis, como as óticas, as fibras. E aqui a gente precisa observar alguns aspectos, como a natureza do item que vai ser desinfectado, a resistência desse micro-organismo ao agente químico, a ausência de matéria orgânica, tipo de concentração do germicida que a gente vai usar e o tempo e temperatura da minha exposição. Em geral, se recomenda mais os processos automatizados, que são feitos no equipamento. Assim, a gente evita falhas humanas de diluição, a gente tem um melhor registro de documentação, temos um menor risco ocupacional, né, porque aí não tem manuseio, nem inalação do produto, e reduz também a contaminação ambiental, porque depois esse produto ele acaba indo, né, para a rede de esgoto. Aqui é a forma feita nele manual, né? Então, aí diluído nas proporções corretas, feito imersão. Pode ser feita também, geralmente, num container, né, fechado, com Tupperware. E aí, ele fica um período aqui sobre imersão e depois isso é desprezado. Bom, são produtos para desinfecção. Orfofaldeído, ácido peracético, compostos clorados, álcool 70, quaternário de amônia e compostos fenólicos. E aqui varia o tipo, né, de desinfecção. A gente falou que são 3. Então, alto nível vai ser o orfaldeído, o ácido peracético, aí os cloros, quaternário de amônia geralmente para baixo nível, intermediário compostos fenólicos e também o álcool 70. Quando a gente trabalha com essa separação, a gente está querendo falar sobre isso aqui, né? Eu tenho a bactéria mais resistente, o micro-organismo mais resistente, que geralmente são os prions, para o mais suscetível, que são os vírus médios ou lipídicos. E aqui, então, vão se encaixando esses processos. Né? No nível de desinfecção, baixo nível, bactérias vegetativas e vírus lipídicos. Fungos, vírus pequenos, não lipídicos. Micobactérias com desinfecção, né, de nível intermediário até vírus pequenos não lipídicos e de alto nível as micobactérias. E aqui, a partir daqui, esporos tem que ser processo de esterilização. Bom, para garantir o sucesso da desinfecção, o que eu tenho que prestar atenção? Contato efetivo do agente químico com o micro-organismo, senão não vai fazer efeito. O tempo e o período de exposição do produto, enxágue, secagem e aonde eu vou armazenar este material. Em relação à esterilização, esterilizar evita a contaminação, né, dos usuários pelos artigos. Então, é um processo pelo qual os micro-organismos são mortos a tal ponto que não seja mais possível detectá-los no meio de cultura padrão, no qual eles haviam se proliferado. Né? Então, um artigo estéril ele representa a probabilidade de sobrevivência de um micro-organismo menor do que a 10 a sexta. Né? A 10 a sexta é um potencial de elevação que significa de 1 para 1 milhão. Então, a chance aqui de ter um micro-organismo no processo de esterilização é inferior a 1 para 1 milhão.
Podemos ter alguns métodos: físico, radiação ionizante, como geralmente a indústria faz com os materiais que a gente usa descartáveis, né, com raio gama e com cobalto. Calor, que é o que a gente vê que é a autoclave. Físico-químico, método gasoso, óxido de etileno, que geralmente é a esterilização que vai para fora, porque no centro geralmente não tem óxido de etileno. Plasma de peróxido, que hoje é a Vipro, né, a antiga a Esterra, ela, né, foi descontinuada. E a autoclave de formaldeído. E quais são os fatores que podem afetar o nosso processo de desinfecção ou de esterilização? Material com carga orgânica e inorgânica, então ele não foi bem limpo, obviamente, mesmo que ele passe por um processo de esterilização, ele não é um material que se pode utilizar, é um material que está inadequado. Tipo e nível de contaminação, então dependendo do micro-organismo que eu tenho contaminação, isso influencia muito no meu processo que eu vou utilizar. A natureza do objeto, então se ele tem fendas, ele tem articulações, ele se torna mais difícil de proceder à limpeza, ele se torna um artigo mais complexo. Concentração e tempo de exposição ao germicida, então aqui também o tempo que vai ficar imerso ali a desinfecção faz diferença, né, e a concentração do produto para a morte, né, desse micro-organismo. Temperatura e pH também do processo de desinfecção, por isso que geralmente na máquina o processo automatizado ele acaba sendo melhor recomendado, porque aí as dosagens são mais adequadas, né, e o cassete vem pronto e a máquina faz o processo todo bem controlado. A umidade relativa ao processo de esterilização, então, né, a capacidade da minha autoclave e de esterilização, de umidade, e úmido, né, depois eu tenho que reprocessar, ele acaba contaminando. E presença de biofilme, então se o meu material tem biofilme, tenho que fazer uma limpeza ainda mais uma limpeza melhor aqui no nosso processo para poder retirar esse biofilme, senão eu também não consigo fazer a penetração desses agentes. Bom, esse é um pouquinho do que dá para a gente entender um básico de esterilização. Espero ter mais conteúdos de esterilização aqui no canal logo em breve, e para que a gente possa detalhar mais e aprofundar mais cada uma dessas etapas. Até mais!